aí, moçada, belezinha? Espero que você esteja estudando bastante, empenhado, disciplinado. E eu vou repetir pela 30ª vez. Os resultados desse ano vão depender do comportamento dos alunos nessa época que estamos passando. Mas eu sei que você está se empenhando bastante, estudando bastante a gloriosa Química aí. Beleza, vamos lá. Na nossa última aula, nós chegamos ao coração da Química, que é estudar as reações, as transformações químicas. Pegar reagentes e transformá-los em produtos que a gente quer, produtos que têm as propriedades que nós desejamos. Beleza? E é claro que estamos falando das reações inorgânicas. Na aula passada a gente viu os principais tipos, vão lembrar? Aquela reação que a gente junta tudo num único produto, chamada reação de síntese. O segundo tipo, aquela ao contrário, que um reagente que se quebra em vários produtos, chamada reação de análise, também chamada de decomposição. O terceiro tipo, que foi aquela que a gente mais estudou, aquela reação na qual uns reagentes é uma substância simples, ou seja, alguém que está sozinho, coitadinho, mas ele vai conseguir deslocar do outro reagente, ou o caso de um ânion. Sai um, entra outro. Reação de simples troca, também chamada deslocamento. E aí, nesse tipo, nós temos aquelas duas filas importantes, as dos metais e a dos ametais. E o quarto tipo de reação, que eu só citei na última aula, é a chamada reação de dupla troca. E por que eu só citei, não falei quase nada dela? Porque ela é o tema da aula de hoje. Então, hoje vamos ver reações de dupla troca. Moçadinha, importante. Eu vou fazer um resumo bem esperto desse assunto, reações de dupla troca, que vai aparecer num quadro mais ou menos aqui. É o resumo da aula de hoje inteira. Por quê? Porque o resto do tempo nós vamos ficar treinando. É claro que nós vamos pegar agora os detalhes importantes, mas esse é o típico assunto que a gente só aprende a fazer fazendo. Ninguém aprende a andar de bicicleta olhando os outros andando de bicicleta. Não, você tem que sentar na bicicleta, no começo leva uns tombos, depois sai andando. Sim. Fazer reação é a mesma coisa. Não adianta você só saber os conceitos. Tem que saber, claro, os conceitos são indispensáveis, mas não são suficientes. Você tem que treinar. Fazer 10, 15, 20 exercícios, 30 exercícios. Aí você vai pegando o jeito da coisa, né? Tem coisa que a gente só aprende a fazer fazendo. Vamos lá, coragem. Então, reações de dupla troca. Vamos lá? Primeira ideia. As reações de dupla troca são sempre reações iônicas. Ou seja, na verdade verdadeira, quem vai reagir serão os íons. Então vai pensando. Se quem reage são os íons, qual é a condição? Tem que ter íons. Simples assim. Tem que ter íons. Sim. Aí eu pergunto, todas as substâncias liberam íons? Ou seja, todas as substâncias são eletrólitos? Ou só algumas? Só algumas. E quem são os três principais tipos de eletrólitos? Portanto, quem são os possíveis reagentes aqui das reações de dupla troca? Moçada, lembra quais são os três principais exemplos de eletrólitos? Claro que você lembra. Os ácidos, as bases e os sais. Ou seja, espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. Quando que vai ter reação de dupla troca? Quando que pode ter reação de dupla troca? Quando os reagentes forem qualquer combinação, ou arranjo, permutação, entre esses três. Por exemplo, a reação entre um ácido com uma base, aquela famosa. A reação de um ácido com sal, a reação de uma base com um sal, a reação de um sal com outro sal. São os possíveis casos de reações de dupla troca. Então, esses são os possíveis reagentes. E agora, sempre que eu junto dois desses, reage ou nem sempre? Nem sempre. Então, eu vou escrever agora. Qual é a condição para haver reação de dupla troca? Eu pergunto, será que para a gente saber quando isso aqui acontece ou não, eu vou continuar olhando aquelas filas de reatividade da aula passada? Ou nada a ver? Resposta, nada a ver. Aquelas filas, reatividade dos metais e reatividade dos ametais, só servem para as reações de simples troca. Hoje é outro papo. Hoje é dupla troca. Portanto, para esse tipo de reação, esqueça aquelas filas. Repetindo, aquelas filas de reatividade dos metais e dos ametais serve para reações de simples troca. Hoje não é simples troca. Hoje é dupla troca. Então, é outro papo, é outra condição para saber se reage ou não reage.
E qual é a condição? Ah, a condição é formação de produto. Observe que eu escrevi a palavra produto. Eu não escrevi a palavra reagente. Formação de produto. E agora vem três possibilidades. Primeira, um produto que seja menos solúvel do que os reagentes. Eu vou facilitar a tua vida. Um produto insolúvel, ou de uma maneira mais comumente utilizada, de uma forma mais... Quando que uma coisa é insolúvel? Por exemplo, se eu jogo areia na água, o que acontece? Ela fica dissolvida? Não, ela diglúfia, ela precipita. Então, para a gente facilitar um pouco a vida, eu vou escrever, primeira possibilidade, quando houver a formação de um produto que forme um precipitado. Então, isso aqui é uma possível condição, é uma possibilidade. Haver a formação de um precipitado. Depois, daqui a pouco, vamos voltar e explicar melhor. Calma um pouquinho. Segunda possibilidade. Quando houver a formação de um produto mais volátil do que os reagentes. Repara que a gente sempre está comparando produtos com reagentes. Então, primeiro, um produto que seja menos solúvel, portanto, um produto que forme um precipitado. Segunda, um produto que seja mais volátil. É assim mesmo que eu vou escrever, volátil. E a terceira possibilidade, e já vou voltar explicando cada uma delas, a terceira possibilidade é a formação de um produto menos ionizado que os reagentes. Vamos lembrar? O que significa dizer que uma substância é menos ionizada? É que tem menos íons. Claro, simples assim. Lembra daquela ideia de força? A força sempre está relacionada com a quantidade de íons. Quanto mais íons, mais forte. Isso eu falei, e vou repetir. Que a terceira possibilidade é a formação de um produto menos ionizado que os reagentes, um produto que tenha menos íons. Se ele tem menos íons, é sinal que ele vai ser mais fraco. Mais fraco. Então, eu escrevi simplesmente um produto fraco. Explicitando. Precipitado significa um produto insolúvel. Volátil significa um produto no estado gasoso. Fraco significa um produto que tem poucos íons. Agora vamos tentar pensar, imaginar uma reação de dupla troca. Se eu estava com íons, onde que estão os íons? Em solução aquosa. Se formar um precipitado, ele fica na solução? Ele boia ou ele diglúfia? Por isso que é muito comum a gente representar um precipitado com uma flechinha para baixo, para dizer que ele afundou. E o gasoso? Substância no estado gasoso sempre tem uma densidade. Portanto, o que acontece com ele? Ele sobe. Então, é muito comum que a gente representar com uma flechinha para cima. Tem alguma representação especial para os fracos? Não. Não tem nenhuma representação especial para os produtos que são fracos. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção, você deve ter percebido. Você percebeu que eu escrevi a palavra condição no singular, eu não escrevi condições, eu escrevi condição. Mas eu coloquei 3. Professor, erro de concordância. Não, por incrível que parível, está certo. O que eu quis dizer com isso? Que para acontecer a dupla troca, tem que ser obedecida essas 3 ou basta uma? Basta uma. Se formar um produto, ou que seja um precipitado, ou um produto que seja volátil, ou um produto que seja fraco, uma já é suficiente. A reação acontece, a reação de dupla troca vai ocorrer. Agora, se nenhuma dessas 3 possibilidades acontecer, é sinal que a reação também não acontece. Por isso que eu escrevi no singular, escrevi condição, eu não escrevi condições, porque basta uma. Agora, com toda sinceridade, o que é o lado mais chato desse assunto? É saber solubilidade, estado físico e força. De quem? De ácidos, de bases e de sais. Que foi o que a gente estudou bastante nas aulas anteriores, quando a gente falou de ácidos, bases e sais, e a gente sempre falava de solubilidade, de força, de estado físico. Sim, então esse eu diria que é o aspecto mais trabalhoso, mais chatinho dessa nossa aula de hoje. E por isso eu vou pedir agora, olhe na tua apostila, por favor, que eu fiz aí um resumo muito esperto,
esse quadro que com certeza você vai também destacar. Pega aí uma caneta, peguem suas canetas, pega aí uma caneta vermelha, um marca-texto, que se você tiver, e destaque esse quadro, que você vai encontrar, e vai vendo comigo, que aí tem informações sobre solubilidade. De quem? De ácidos e bases e sais. Tem informações sobre volatilidade. De quem? De ácidos e bases e sais. E tem informações sobre força. De quem? De ácidos e bases e sais. Então, esse quadro que está aí, claro que nós vamos usar muito, é fundamental na hora de resolver os exercícios desse assunto de reações de dupla troca. Claro que com o tempo, fazendo bastante exercício, como eu já falei, você já vai gravando os mais importantes. Mas, para facilitar um pouco a sua vida, eu vou voltar agora para cá e colocar exemplos importantes de cada um desses três casos. Primeiro, exemplos importantes de um tipo de composto assim, que seja insolúvel na água, ou seja, que forme um precipitado. Quer ver alguns que sempre aparecem, portanto, é bom você saber? O carbonato de cálcio é um sal insolúvel na água. O cloreto de prata é um sal insolúvel na água. O sulfato de bário é outro sal insolúvel na água. Claro que existem muitos outros. Eu estou colocando aqui apenas 3 exemplos importantes. No caso, os 3 são sais, que são insolúveis, que, portanto, formam um precipitado. Depois, exemplos importantes desses compostos que na temperatura ambiente estão no estado gasoso. O primeiro que eu sempre gosto de colocar são os hidrácidos. Vamos lembrar? O que são os hidrácidos mesmo? São aqueles ácidos que não têm oxigênio. São aqueles ácidos cujo nome termina em hídrico. O ácido clorídrico, o bromídrico, o cianídrico, todos esses. Todos os hidrácidos são gasosos na temperatura ambiente. Você quer repetir comigo? Mas você esteja sozinho, fala em voz alta, não tem problema. Ah, vão achar que eu estou louco. Não, assim, estamos mesmo, não tem problema. Todos os hidrácidos são gasosos na temperatura ambiente. Portanto, os hidrácidos constituem um exemplo importante de produtos no estado gasoso. E tem 2 outros exemplos famosíssimos. CO2 e NH3, gás carbônico e amônia. 3 exemplos, sendo que hidrácidos, na verdade, são vários, exemplos de produtos que na temperatura ambiente estão no estado gasoso. E, finalmente, quem posso colocar como exemplo de produto fraco? Pergunto, pode ser os ácidos fracos? Pode. Pode ser as bases fracas? Pode. Pode ser os sais fracos? Não. Por quê? Porque não existe. Não existe sal fraco, lembra? Todo sal é forte. Todo sal em solução aquosa, portanto dissolvido na água, ele fica dissociado, ele libera íons. Ou seja, ele tem um alto grau de dissociação, aquele alfa, praticamente 100%. O sal é sempre forte. Repetindo, quem que eu posso colocar de exemplos de produtos fracos? Pode ser os ácidos fracos? Pode. Então pode ser os ácidos fracos. Pode ser as bases fracas? Sim, pode ser as bases fracas. Pode ser sal fraco? Não, por quê? Porque não existe sal fraco. Falar sal fraco é como falar um círculo quadrado. Não existe. É como falar um corintiano que não seja esperto. Não existe, né? Agora, qual é o exemplo mais importante de produto fraco? Com certeza é a água. Professor, a água é fraca? Tem tanta água no mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que tem tanta água no mundo? Porque a água é uma substância extremamente estável. Mas pensa, a água, se eu tenho água pura, ela conduz muita corrente elétrica ou quase nada? Quase nada. É sinal que na água tem muitos íons ou quase nada de íons? Quase nada de íons. Se a água quase não tem íons, se ela tem poucos íons, é sinal que ela é um produto fraco. E é claro que é muito comum a água ser produto de uma reação. Moçadinha, conforme eu tinha falado para vocês agora há pouco, eu tentei resumir nesse quadro as informações importantes sobre as reações de dupla troca, tá? Então, antes da gente fazer o exercício, vamos dar uma repassada? Vamos dar uma repassada para ver se tua cabeça está bem organizadinha? Vamos lá, faz comigo, fala comigo. Então, as reações de dupla troca são sempre reações iônicas. Então, tem que ter íons. E quem são os compostos que liberam íons? Ácidos, bases e sais.
Portanto, os reagentes das reações de dupla troca serão esses. Ácido com base, ácido com sal, alguma coisa assim. Agora, sempre que eu junto dois desses, reage ou nem sempre? Sempre. Às vezes eu coloco dois, eles simplesmente ficam juntos, formando uma mistura, sem formar novos produtos. E quando que reage? Qual é a condição? É formação de produto. Vamos falar direto? Ou que forme um precipitado, ou que seja volátil, que seja no estado gasoso, ou que seja um produto fraco. Tem que ser as três? Não, basta um. Coloquei a condição. Mas pelo menos uma das três tem que acontecer. Porque se nenhuma das três acontecer, é sinal que nada aconteceu. É sinal que nada mudou. É sinal que não houve uma transformação. É sinal que não houve uma reação. Agora, informações muito úteis sobre solubilidade, volatilidade e força desses compostos, você tem na tua apostila naquele quadro que vai ser muito útil. Eu coloquei aqui simplesmente alguns exemplos, que mais aparecem, de cada um desses três casos, né? Que nós vamos, claro, gravando conforme iremos fazendo os exercícios. Que é o que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Então eu vou repetir, pessoal, uma dica muito importante para esse assunto de hoje. Tem que fazer muitos exercícios. Tá? Você viu que eu tentei resumir a teoria naquele quadrinho e agora temos que treinar. E eu também já vou dar outro aviso. Bem provavelmente você vai gastar um pouco mais de tempo nos exercícios da aula de hoje, porque eles são um pouquinho mais trabalhosos. Não é que sejam difíceis, são trabalhosos. Mas em compensação, quando você faz exercício de reações, você está fazendo uma revisão e nas nossas aulas anteriores, de ácidos, de bases, de sais, de estado físico, de força, de solubilidade. Ou seja, vai ser uma ótima revisão dos assuntos que nós estudamos nas aulas anteriores, tenha certeza. Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho de exercício? O primeiro que eu quero que você olhe comigo aí é o exercício número 2. Exercício número 2. Então, um minutinho para você ler o exercício 2, que eu vou aproveitar dentro do exercício, eu vou comentar uma palavrinha que eu não falei antes, justamente porque eu deixei para falar agora. Então, um minutinho para você ler o exercício 2, enquanto eu passo aqui para o 4. E aí, moçada, o que você acha? Em primeiro lugar, repare que ele deu a equação pronta. Vamos ler a equação? Aqui está escrito que 2 de nitrato de prata com o cromato de potássio, que chama cromato, um anticromato, cromato de potássio, reagem dando cromato de prata e 2 de nitrato de potássio. Beleza? Veja, não se preocupe com a resposta do exercício agora, como eu sempre falo. A resposta vai sair automaticamente se a gente fizer o exercício direitinho. Ele deu prontinho, com estado físico, belezinha. Agora, vamos aprofundar para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo? Repare que isso aqui é um sal em solução aquosa. Isso aqui é um outro sal também em solução aquosa. O que a gente lembrou agora há pouco? Que os sais são sempre fortes. Portanto, quando um sal está dissolvido na água, ele prefere ficar inteiro ou dissociado? Dissociado. Então, vamos atender o desejo dele? Vamos dissociar o nitrato de prata? O que acontece quando ele está dissolvido na água? Quebra, separa o cátion do ânion. Quem que é o cátion? Prata, G+. Quem que é o ânion? É o ânion romântico, nós 3 menos 1, ou seja, nós 2. Portanto, como 2 ali, vai dar 2 aqui, 2 aqui. Então, você concorda comigo que a dissociação disso daqui vai dar 2Ag+, e 2NO3-? Vamos fazer a mesma coisa agora com o cromato de potássio. É um sal dissolvido na água, vai dissociar, dando o cátion potássio, K+, e o ânion cromato, CrO4. Cuidado, né? Repara que isso aqui é K2, da onde que veio esse 2? Da carga do ânion. Então, o CrO4 tem que ser 2-. Mas como eu tinha ali também 2 potássio, aqui evidentemente tem que aparecer 2 cátion potássio. Agora,
eu vou pedir um pouco de atenção. Presta atenção na informação importantíssima que ele deu. Que o cromato de prata está no estado sólido. Repare que os outros, tanto os reagentes como esse produto, são aquosos. Mas esse é só. O que significa que ele é sólido? Que quando ele foi formado, ele ficou dissolvido na água ou tiglufe? Tiglufe. Ele formou um precipitado, porque ele é um sal insolúvel na água. Se ele é insolúvel, eu posso dissociá-lo igual eu fiz com os anteriores? Resposta: não. Onde que acontecem as dissociações ou as ionizações? Em solução aquosa. Quem é que precipitou? O cromato, a prata ou o cromato de prata? O cromato de prata. Então eu não posso separar, não. Ele continua sendo Ag2CrO4. Viu que interessante? Agora, esse sal nitrato de potássio, ele colocou claramente que está em solução aquosa. Um sal dissolvido na água também dissocia. Então vamos escrever dissociação disso daqui, vai dar o cátion potássio e o ânion nitrato. Mas como são dois, claro que vai dar 2 de potássio e 2 de nitrato. Você está vendo porque eu falei que essas reações são reações iônicas. Iônicas. Porque acontecem entre os íons. Dá aquela paradinha tradicional, aquela cheiradinha no bom sentido, olhando assim. O que você está observando nessa equação que eu acabei de escrever? Você está observando que, por exemplo, eu tinha aqui 2K+, e no final eu continuo tendo 2K+. Quer dizer que o cátion potássio saiu do jeito que entrou. Pensa, se ele saiu do jeito que entrou, ele participou da reação? Eu diria, pelo contrário. Pelo contrário, ele saiu como entrou. A gente fala que o potássio é um exemplo de um íon espectador. E só tá, isso é como você vai no cinema, no teatro, né, quando a gente podia agora, durante a quarentena não, mas quando você voltar, se Deus quiser, voltaremos logo, você fica assistindo, espectador. Ou seja, ele não participa efetivamente da reação. Então, o que eu posso fazer com ele? Se eu tenho 2K+ aqui e 2K+ ali, corta. Professor, ele é catalisador. Não! Ele não é um catalisador. Ele não alterou aquela chamada energia de ativação, nada a ver. Ele simplesmente saiu do jeito que entrou. Ele não fez nada, vamos falar assim, coitadinho, né? Porque a gente fala que ele é um íon espectador. Pensa assim, se em vez de cromato de potássio fosse cromato de sódio, aqui seria sódio, lá seria sódio também. Ou seja, não faz diferença se é sódio ou se é potássio, por exemplo. É isso que significa ser um espectador. Será que tem mais alguém que está de bobeira aí, ou seja, que saiu como entrou? Sim, eu tinha 2 nitratos e continuo tendo 2 nitratos. Então, corta. Também é um íon espectador. Ou seja, o que sobrou? Sobrou que o cátion prata estava lá tranquilamente na sua solução aquosa, passeando, e encontrou o ânion cromato, o CrO4 2-, né? E na hora que esses dois se encontraram, rolou aqui um clima, e eles se juntaram para formar justamente o cromato de prata. O cromato de prata. Que veja, que como foi fornecido, ele não é aquoso, ele é só. Então, esse íon na solução aquosa, esse íon na solução aquosa se encontraram, estavam dissolvidos, e aí formou um precipitado. Você percebeu? Olha que legal. Aqui está a alteração. Aqui está indicado, nessa última equação, de maneira direta, objetiva, o que mudou? Mudou que eu tinha coisas dissolvidas na água, eu tinha esses íons em solução aquosa, e de repente, não mais que de repente, do riso fez o pranto, e formou-se o cromato de prata, que não está mais dissolvido, que ele é sólido, ou seja, ele formou um precipitado. E agora a pergunta que não quer calar. Reage? Ou não reage? Resposta: claro que reage, claro que reage. Por quê? Porque se formou um precipitado, já é uma condição suficiente. Já é uma condição suficiente. E se eu olhar o resto, pode parar? Não, pode parar. Porque como formou aqui o cromato de prata, que é insolúvel, um precipitado, é sinal que essa reação aconteceu. Não foi uma simples mistura.
Não foi um simples processo físico, foi um processo químico. Formou-se uma substância que não havia inicialmente. E aí ele pergunta esse exercício: quem são os íons espectadores? Ou seja, quem são os íons que saíram do jeito que entraram? Claro, são aqueles que a gente cortou. É o potássio e é o nitrato. É o potássio e o nitrato. Quero, né, responder. Agora, o importante, como eu disse agora há pouco, não é só a resposta que você está vendo que logo de cara aí é a letra A. O importante é você perceber o que é uma reação de dupla troca. Veja, eu vou fazer uma pergunta que a Federal fez há pouco tempo também, numa questão parecida com essa. Dessas 3 maneiras de representar essa reação, ou seja, dessas 3 equações, qual é a mais objetiva? Qual que vai direto ao ponto? A primeira, a segunda ou a terceira? Resposta: a terceira. Por quê? Porque qual foi o motivo de ter ocorrido essa reação de dupla troca? Foi a formação do cromato de prata que está no estado sólido, ou seja, que ele é um precipitado. E você concorda que aqui nessa terceira vai direto ao ponto? Eu não estou dizendo que as 2 anteriores estão erradas, claro que não estão. Então essa aqui é a chamada equação completa, essa aqui é a equação iônica e essa aqui é a equação resumida. Por que a resumida é melhor? Porque vai direto ao ponto, vai ao motivo da reação, que foi a formação desse sal insolúvel. Certo? A paradinha é proposital para você falar: que interessante. Outra dica que eu quero dar: sempre que você escreve uma equação, além de fazer o balanceamento, óbvio, né, que ó, 2 pratas, 2 pratas, um cromato, está resolvido. Veja também o balanceamento das cargas elétricas. Não pode aparecer carga do nada e não pode sumir carga. Por exemplo, qual que era a carga elétrica total aqui nos reagentes? 2 vezes mais 1 dá mais 2 e aqui menos 2. Portanto, a carga total aqui, 0. E se isso aqui é uma substância, obviamente a carga elétrica total dela também é 0. Portanto, a carga elétrica total dos reagentes é igual à carga elétrica total dos produtos. Ela está perfeitamente balanceada, tanto em termos dos átomos, como em termos de cargas elétricas. Belezinha? Então, esse é o nosso primeiro exemplo, que eu fiz passo a passo, detalhe por detalhe, para a gente acostumar a treinar as reações de dupla troca. E eu vou te dar uma dica que vai ser muito útil. Volta aqui para essa equação completa. O que é isso aqui? Ácido, base ou sal? Sal. 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 Então você percebeu que quando um sal reage com outro sal, quando um sal reage com outro sal, vai formar sal e sal. E agora eu vou dar aquele famoso pulo do gato, que vai te ajudar muito nesse exercício. Se os produtos são sal e sal, volta para cá, volta para o nosso resuminho. Pergunto: sal pode ser fraco? O sal é sempre forte. Sal pode ser gasoso na temperatura ambiente? Porque os sais são compostos iônicos. E, portanto, na temperatura ambiente, eles sempre estão no estado sólido. Conclusão: quando eu pego um sal com outro sal, como esse caso, um sal com outro sal, quando que essa reação vai acontecer? Só se pelo menos um dos produtos formar um precipitado. Porque gasosos e fracos os sais nunca são. Mas nesse caso, como o cromato de prata é insolúvel, formou precipitado, é já uma condição suficiente para reagir. Então, de novo, resumindo, o que você percebeu? Que quando a gente faz a reação entre um sal e um outro sal, se reagir, vai dar sal e sal. E quando que reage? Só quando pelo menos um dos produtos formar um precipitado. Porque os sais nunca são gasosos e os sais nunca são fracos. Certo? Espero que tenha ficado claro. Exercício importante para a gente se acostumar com a maneira de representar e de tratar as reações de dupla troca. E eu gostaria muito que você se acostumasse a escrever desse jeito. Claro que você está mais acostumado com a equação completa, mas treinando bastante nós vamos acostumando a escrever na forma iônica ou na forma mais objetiva, mais resumida, que é o que muitas vezes costuma aparecer nos exercícios. Beleza? Vamos fazer outro exercício? Então eu gostaria muito que você agora olhasse aí comigo o exercício número 4. Um minutinho para você olhar o exercício 4 e pensar como que você faria. Olha que interessante que ele diz, né? Que as reações químicas podem ser evidenciadas pela mudança de cor, pela formação de precipitado, como nós falamos, pela liberação de gás, beleza. Agora, falar a reação do ácido clorídrico com bicarbonato de sódio. Vamos fazer o seguinte, não se preocupe com as alternativas. Vamos fazer essa reação.
ácido clorídrico com bicarbonato de sódio. Bom, como que é o bicarbonato de sódio? Se o carbonato, mosquito dengoso, te mato, te pico. Tu veio do I, o carbonato vem do ácido carbônico. Aqui no cantinho, só para lembrar, que é o H2CO3. Portanto, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Se ele falou bicarbonato de sódio, vão sair os 2 hidrogênios ou só um? São. Então, como que é o ânion bicarbonato? Vai ser o H, porque saiu um hidrogênio, vai sobrar um H, CO3 menos. Hidrogênio carbonato, também chamado bicarbonato. E ele pediu bicarbonato de sódio. Se o bicarbonato é menos 1 e o sódio é mais 1, pronto. Bicarbonato de sódio, muito famoso. Ele quer a reação com ácido clorídrico, famosíssimo, HCl. Aqui não precisa pensar muito, não. HCl. Vamos lá. Portanto, é essa a reação que ele quer que você faça. Aquela paradinha assim. Alguém sozinho? Não. Então pode ser simples troca? Não. Então tem que ser dupla troca. Parecido com o que a gente viu aqui. Vamos voltar para cá? Veja o que aconteceu aqui, ó. Esse cátion prata ficou com o ânion cromato, aqui, ó, cromato de prata, e o cátion potássio com o ânion nitrato. Você concorda que aqui é ideia parecida? Quem que é o cátion daqui? É o sódio. Quem que é o ânion de lá? É o cloreto. Então aqui vai ser uma troca. E qual que é a outra troca? A parte positiva daqui com a parte negativa de lá. Pronto. Simples assim. Então, o positivo, paixão nacional. Positivo de lá com negativo daqui, portanto, Na com Cl. E agora positivo daqui com negativo de lá. Agora, o que vai dar o H com HCO3? É claro que vai dar H2CO3. Calma, eu sei o que você está pensando, mas antes eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Isso daqui é um ácido, é uma base ou é um sal? É um sal. Esse daqui é um ácido. Esse daqui, claro, é um sal. Esse aqui é ácido. Então você percebeu que quando um sal reage com ácido, forma um outro sal e um outro ácido. Aquela paradinha estratégica. Tá certas as fórmulas? Tá. Tá balanceado? Tá. Opa, mas tem um erro. Claro que eu fiz propositalmente. O que tem errado aqui, ó? Lembra da aula passada, moçada? H2CO3, ácido carbônico. Estável ou instável? Extremamente instável. Então, você nunca pode deixá-lo como produto de uma reação. Risca, e no lugar dele escreve o quê? Ele sempre se decompõe formando CO2 e água. Então, na verdade, aqui os produtos cloreto de sódio, gás carbônico e água. E agora a pergunta que não quer calar. Reage ou não reage? Vamos voltar ao nosso resuminho? Quais são as possíveis condições? Haver a formação de produto, ou que seja um precipitado, ou que seja um estado gasoso, ou que seja fraco. Vamos ver. Precipitado. Solubilidade em NaCl, solúvel ou insolúvel na água? Claro, sal de cozinha, extremamente solúvel, então não forma precipitado. Gás carbônico é precipitado? Não, é gás. É gás. E água, precipita na água? Não vai escrever água aquosa. Água líquida. Então, formou algum precipitado? Não. Formou alguém no estado gasoso? Sim, formou CO2. Então, precisa continuar analisando ou pode parar? Pode parar. Já é suficiente. A formação de um produto no estado gasoso já é suficiente para acontecer a reação de dupla troca. Mas só para a gente treinar. E será que formou algum produto fraco? Sal é sempre forte. Claro, formou água. Então, duas condições aconteceram. Estado gasoso e fraco. Conclusão, não reage ou reage? Reage. Vamos escrever agora a reação completa e bonitinha, né? Porque ele quer saber qual delas que é. Então, é o bicarbonato de sódio, que reagiu com HCl, com ácido clorídrico, e essa reação de dupla troca, como a gente viu, formou o cloreto de sódio, liberou gás carbônico e ainda formou água. E se você observar nas próprias alternativas, você vai ver que tem uma que diz exatamente isso que eu acabei de escrever, que é a letra E. Portanto, é a resposta desse teste. Que, inclusive, ele deixou ali ainda bonitinho, né? O óculos aqui já não estou chegando mais nada. Ele deixou ainda bonitinho os estados físicos para a gente. Claro, isso aqui é um sal, portanto, esse aqui ele nem estava dissolvido, podia estar em solução aquosa, mas no caso ele colocou, está em sólido, beleza, podia ser em solução aquosa, tá?
O HCl é aquoso, porque se fosse puro ele é gasoso, né? NaCl, claro, você sabe muito bem que ele é solúvel, então aquoso. Esse aqui gasoso e água líquida. Mas repare e repito, você está percebendo que formou alguém no estado gasoso e formou a água, que é um produto fraco. Portanto, duas condições aconteceram, uma já é suficiente. Conclusão, de fato, essa reação acontece. De fato, aí ocorre uma reação de dupla troca. Certo? Moçadinha, vou repetir. A aula de hoje, bem provavelmente, vai dar mais trabalho para você. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Porque envolve muitos assuntos da química inorgânica. Mas, em compensação, você estará fazendo uma revisão de reações, de balanceamento, de estado físico, de força. Ou seja, é uma ótima maneira de você rever as nossas últimas aulas da gloriosa Química aí. Tá? Tenho certeza que você vai se esforçar e fazer os exercícios de hoje. Belezinha? Vamos lá, bola para frente. Fica com Deus, grande abraço, até a próxima. Tchau.